Olá! Quero te convidar para o nosso podcast da Falando de Atendimento, Falando Cast. Eu sou Carol Mazzucato e em mais um episódio, convido você antes, se inscreva no nosso canal, porque só vem conteúdo muito bom. Para falar sobre um tema muito interessante na área do atendimento, da experiência, do sucesso do cliente, eu quero levantar aqui um tema: pessoas que geram conexões através dos seus clientes. Para isso, eu trouxe uma pessoa, assim, uma colega de carreira, parceira de trabalho, assim, eu adoro falar dos parceiros da Falando de Atendimento e que eu gosto muito, tem um carinho muito grande na minha vida, é a Milene. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, Carol, pela oportunidade, pela parceria, pela amizade, por todo o carinho. Obrigada. E é uma honra estar aqui, principalmente em Betim, que eu tenho alguns clientes, né? E vejo o potencial dessa área aqui, dessa cidade. Então, para mim, está sendo uma honra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Queria muito chegar nesse dia, chegar esse momento. Eu também estava com uma expectativa grande. A gente já bem fica agendado. assim, né, emocionada, né? Dá aquela palpitação. Mas eu acho que isso que é gostoso, né, no negócio. Porque eu acho que tem que ter isso, né? Essa emoção. Então, assim, tô super feliz de estar aqui nessa nossa conversa. Vai ser muito boa. Sei que você tem muitas coisas para contar e é por isso que eu quero você aqui comigo. Tô doida para saber. Novidades. Muitos projetos, estou te acompanhando lá nas redes sociais. Aproveita, já fala suas redes sociais, por favor. Bom, eu estou como Upgrade Consultoria em RH no Instagram e no LinkedIn Upgrade Consultoria em Recursos Humanos. Se vocês puderem me seguir, me prestigiar, vai ser um prazer. Com certeza. Segue lá e também, Falando de Atendimento, a gente vai deixar tudo bem descrito para vocês conhecerem todos os participantes, na descrição desse vídeo também. Então, vamos lá. Bom, a gente atende uma gama de clientes muito parecido, né, Milene? Porque a gente vem do RH e eu acho que o RH nunca vai sair da gente, né? Não tem jeito. Sim. Você ainda mais que você tem uma consultoria em recursos humanos e eu acho muito amplo esse tema. Mas conta assim, para você, como que você vê os diversos tipos de clientes que você tem. E a gente, assim, todos os episódios, a gente vai falar um pouco, né, da necessidade, da experiência, de como que a gente atende. Você tem um cliente que ele é pessoa física e um cliente que ele é pessoa jurídica. Sim. Eu, na realidade, Carol, foi muito interessante, porque quando eu comecei a empreender, eu comecei com pessoa física. Então, o que eu fiz? Eu resolvi empreender em razão da maternidade. Eu não tinha rede de apoio, né? Aqui em Belo Horizonte, minha família é do interior, a família do meu marido muito pequena. Então, eu falei, eu vou empreender, vou trabalhar por conta própria. Eu já tinha passado por uma carreira como analista de RH, gerente de RH, propriamente consultora também de RH. Eu trabalhava como psicóloga assistencial numa prefeitura do interior, mas à noite numa escola como consultora de RH. Mas ainda não tinha aberto a Upgrade. Então, o que eu fiz até antes de abrir? Eu tinha conexões, um computador e um celular. Então, eu disparei e-mail. Naquela época, as pessoas ainda viam e-mail. Hoje, acho que ninguém nem vê e-mail. Só se é muito importante. Passa ali o dedo, né? Passa o dedo ali. E o negócio são outras redes sociais. Na época, e-mail era forte. As pessoas viam muito. Então, eu comecei a disparar para os meus contatos. Porque eu sempre gostei muito de me relacionar. E não deixar o relacionamento ali. Eu sempre pegava contatos. Então, era MSN na época. E o MSN era o e-mail da pessoa. Então, eu já usava daquilo como um mailing. E aí, eu mandei, olha, eu estou querendo trabalhar como autônoma. E estou trabalhando como autônoma. E gostaria de dizer para vocês que eu faço trabalho de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Os trabalhos, né, que eu fazia na época, os subsistemas de recursos humanos que eu dominava mais na época. E aí, já me apareceu uma cliente que era uma colega, né, de um interior muito pequeno, mas que morava em Belo Horizonte, e ela me pediu para assessorá-la na recolocação profissional.
Opa. E eu digo que foi um case de sucesso, porque foi um desafio pra mim. Eu nunca tinha feito esse trabalho, nem contei pra ela que eu nunca tinha feito. Fiz de conta até que eu já tinha feito. Tipo, se joga. Me joguei e foi assim… foram 2 vezes, então foi bem sucedido, sabe? Uma vez eu a coloquei como secretária executiva de uma grande empresária daqui de Belo Horizonte, que tem abrangência até nacional. E depois ela foi trabalhar na área de marketing de uma escola de médicos, de pós-graduação para médicos, bem famosa aqui também. Após isso, né, porque a gente trabalha muito com o protagonismo da pessoa, ela caminhou e não precisou de mim mais. Exato. Então, eu posso te dizer que foi a minha primeira experiência, graças a Deus, bem sucedida e redundante, né? Na verdade, aconteceu 2 vezes. E depois começaram a aparecer empresas, mas pequenas empresas, por exemplo, empresas de parentes. Sim. Sabe? O boca a boca. O boca a boca. Os meus parentes mesmo, através dos relacionamentos deles. Embora eu não tivesse rede de apoio aqui em Belo Horizonte, eu tinha alguns parentes aqui, empresários, então, que gostaram do meu trabalho, que são muito exigentes, tá? Muito exigentes. Certeza. E gostaram do meu trabalho, aí indicaram para um parceiro. E a coisa foi boca a boca. Então, eu trabalho tanto para pessoa física quanto para jurídica. Uma coisa que eu acho assim, olha só, a gente vai escutando as histórias, e eu que trabalho com atendimento, para mim tudo é processo, né? Veja bem, você fala, a gente acha que a gente tem que ter muita coisa para começar um negócio. O que você tinha, Milene? Um computador, uma rede e você. Só isso. Só mais isso. Nada. Você não tinha uma marca, você não tinha um site. Dinheiro. Não tinha Eu poderia recurso. até ter recurso financeiro, sim, se eu quisesse, mas eu resolvi não pedir, né? Então, não usar naquele momento. E às vezes, quanto que a gente posterga iniciar um projeto que seria fantástico por achar que a gente tem que ter 1000 coisas. E aí, uma coisa também que você falou pra mim agora, que pronto, já é um super ensinamento. Você não falou que você não sabe. Vai lá e faz. Sim. Confia em quem você chegou para ser. E a gente deixa isso muito de lado, achando que as pessoas vão julgar a gente, algum auditor vai vir e vai falar: você fez isso errado, você fez isso certo. Gente, simplesmente comece. Então, quando eu vejo assim a sua história já, né, assim, já me conectou, ou seja, eu comecei do nada e nem sei onde que eu cheguei e eu só sei que é um sucesso. Não. Olha o quanto que, tipo, você se arriscou. Né? Eu fui corajosa. Foi corajosa. Porque eu deixei um trabalho de gerência de recursos humanos para fazer isso. E partir do zero com poucos recursos. Então, você disse, realmente acontece. Muitas pessoas, elas postergam as coisas porque acham que não tem ferramentas suficientes. E as ferramentas a gente que constrói. Exato. E a melhor delas é networking. Isso. E aí, isso que eu quero te perguntar, né? Assim, claro que são muitos anos fazendo isso, desenvolvendo novos projetos. Eu sei que tem coisa que provavelmente às vezes você não faz, coisa que no meio do caminho você viu que, nossa, isso aqui é legal e vamos desenvolver nessa parte. E como que foi em toda essa trajetória sua, como que você visualiza os clientes? Como que eles vêm, como que eles vão, como que eles se conectam com você? Porque, assim, pra mim, gente gosta de gente. A gente nunca vai deixar isso. Tanto que eu falo pra todo mundo, aqui, você não sabe falar, não, pera lá, gente, eu gosto tanto de gente. Tem gente que fala assim, não, você é doida, Carol, não é possível. Mas é a essência nossa. Sim. Então, o seu network, ele não vem do nada. Não. Né? Não. Então, conta aí pra gente. Na verdade, eu sou do interior, eu vim para Belo Horizonte com 18 anos. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de conversar, de dialogar. E eu tinha um tio aqui, que foi o meu primeiro cliente, pessoa jurídica, que falava assim pra mim: se você for para Belo Horizonte, more na região tal. É lá que você vai conseguir fazer a sua vida. E ele teve certa razão nisso, porque assim, eu comecei a me relacionar com pessoas certas no lugar certo. E aí,
Essas pessoas, até hoje, eu tenho como parceiras, né? Porque aí vieram as amigas da faculdade e a gente ia juntas, 4 amigas da faculdade, indo juntas para a faculdade, que era um pouquinho longe, no mesmo carro. São minhas parceiras até hoje. Por exemplo, eu vou fazer uma recolocação profissional. Uma delas trabalha numa das maiores empresas de RH do Brasil. Então, ela gosta que eu mande o currículo da pessoa que eu estou assessorando para ela, porque fica mais assertivo, mais ágil o processo dela. Então, a gente tem uma parceria aí de anos. Então, assim, a gente tem que saber muita ambiência e a frequência que a gente está para poder conseguir clientes que possam ser fidedignos, né? Assim, clientes que possam permanecer conosco. E eu acho que é isso. Eu tenho um cliente de muitos anos atrás. Eu acho que a questão aí de absorver, de reter esse cliente, é a experiência que você passa para ele, né? É a jornada que você passa para ele. Então, Carol, você já teve até no meu escritório, né? Quando eu comprei o meu escritório, que foi uma coisa, gente, muito depois, né? Eu comecei a atender na minha casa primeiro, amigas. Aí depois, porque assim, tinha 2 andares na minha casa, aí eu coloquei o 2º andar como se fosse um escritório. Depois eu achei um lugar no meu bairro que eu resido para sublocar horários. Aí eu sublocava um horário por dia. Depois eu comecei a sublocar turnos, até que eu vi que eu ia ter que alugar um espaço para mim, porque estava crescendo. E muito boca a boca, tá? Sim. Na época nem LinkedIn ainda não. Depois eu quero falar sobre o LinkedIn, porque hoje fantástico, realmente… não tem como a gente falar hoje, né, realmente, de pessoas, eu tenho recolocação, muito se a gente não pelo falar. LinkedIn. É uma rede social fantástica. Exatamente. Então, na época, era realmente boca a boca e ainda continua muito. Muito. Mas assim, aí eu vi a necessidade de alugar uma sala, vendo que eu ia ter que gastar muito nessa sala, porque ela tava com o piso arrancando, né? Eu falei assim, gente, eu não vou gastar esse dinheiro numa sala alugada. Eu vou esperar um pouco mais, eu vou comprar um espaço e vou fazê-lo como eu quero, que eu quero que as pessoas se sintam em casa. Então, é uma sala de menos de 25 metros quadrados, que a gente conseguiu colocar uma cozinha nela. É uma delícia, sua sala é uma delícia. E assim, a gente faz essa ambientação, que a jornada do cliente seja legal desde o primeiro atendimento, né? Então, que ele se sinta em casa. E eu percebi que através disso, eu faço com que ele fique muito mais à vontade, ele conte as dores dele e que eu possa atendê-lo da melhor forma e fidelizá-lo. Sim. Quando você fala assim, se sentir em casa, eu vejo que algumas pessoas não entendem isso. Porque não é que você quer deixá-lo no sofá da casa dele, não é essa sensação. Mas é que você quer dar poder de escuta, quer que ele fale das alegrias e das dores, né? Porque a gente sabe, gente, uma pessoa que quer uma recolocação tá com 1000 coisas na cabeça. Uma empresa que quer contratar X candidatos, tem outras dores e tem outras alegrias, né? A gente sabe. Então, eu vejo que deixá-lo num ambiente de casa, né? Você fazer assim, abrir a sua porta, é muito nisso. E o quanto que a gente pode proporcionar uma experiência do cliente fantástica através desse processo. Então, isso é um processo seu, né? De levar uma experiência que você não se preocupa com o seu concorrente, você se preocupa com o que você entrega. E eu vejo isso muito, porque eu sendo assim, sua parceira, eu vejo a sua preocupação com o cliente, né? Quando a gente desenvolve um projeto, né? Você fala, olha, o cliente me falou isso, então isso é uma preocupação dele. E a gente não vê isso no atendimento hoje, porque as pessoas querem vender. Faturar. Sim. Só que isso tem um custo, né, Milene? Tipo, faturar, mas uma hora para. Claro, você não deixa aquele cliente fidelizado. O que adianta ali você fazer um trabalho para o cliente, ele não gostou, você não conseguiu contornar e você perde aquele cliente. Então, às vezes eu falo que networking vale mais do que dinheiro. Eu acredito nisso piamente. Total. Eu já deixei de ganhar dinheiro
sendo que eu tinha combinado com a pessoa, tinha áudio, tinha tudo. Eu fiz um acordo com essa pessoa, por exemplo, eu tinha combinado com ela uma porcentagem, eu fiz quase pela metade com ela, porque se eu me indispusesse com ela, Sim. com essa cliente minha, eu ia me indispor com mais outras 2 pessoas. A pessoa que me indicou a cliente e a pessoa que eu recoloquei ela nele. Sim. Enquanto empresa. É muito maior, é um negócio muito maior. Exatamente. Que as pessoas precisam se atentar para isso. E aí, quando eu vejo assim, a gente chega a um cenário muito complexo atualmente. Porque, falando de um cliente empresa, né, do seu cliente PJ, a gente vê uma dificuldade na contratação de qualquer candidato para qualquer vaga. E aí, hoje, eu acho que você trata muito mais insatisfações, sim, né, do que alegrias. Acho que você é uma facilitadora de uma alegria para o cliente. Sim. Mas hoje ele passa por uma situação muito complicada. A gente, em atendimento a cliente a empresas, a gente está vendo isso, correto? Sim. Posso só, porque já me veio um insight aqui. Eu tenho um cliente de muito tempo, é um restaurante australiano que está em Nova Lima, em Belo Horizonte, né? Então, assim, eu recentemente mudei um pouco a rota da empresa. Eu não tô pegando tantas vagas operacionais mais. Mas eu conheço a esposa do dono dessa empresa, na verdade é um casal, né? Que são donos, desde criança. Então eu falei, não, vou fazer essas vagas para vocês, né? Até porque eles confiam em mim. Quando eles implantaram a primeira loja, eu ajudei eles na implantação total mesmo, todos os cargos. É uma história, né? Tem uma história. Sim. Falei, não, vou ajudar vocês, embora não seja mais o nicho que eu esteja trabalhando. E aí ele falou assim, nossa senhora, se você conseguir, Milene, tá tão difícil. Se você conseguir, eu quero te dar um jantar aqui. Eu vou te dar um jantar com direito acompanhante. Então, assim, ele já tá antevendo a alegria dele. Sim. E sobre a sua questão de realmente levar alegrias para as pessoas, né, enquanto pessoas jurídicas, tá sendo muito desafiador mesmo, Muito, Carol. muito. No Brasil, conseguir candidatos bons e comprometidos, né? Então, às vezes, o candidato, ele fala com você, eu vou na entrevista, ele não vai, ele não avisa. Eu, por exemplo, até para poder atender esse cliente meu, eu tô com com 2 vagas de cozinheira. Então, eu tava numa manicure, eu fico assim, sabe? Aí abro a vaga, eu já vou conversando com todo mundo. Aí eu pergunto pra manicure, você conhece alguém que cozinhe bem, que tem experiência em restaurantes? Porque você tem experiência em restaurantes, você lida ali com uma pressão. Sim. Que não é a mesma coisa de ser uma cozinheira de uma residência. Não. Aí, sim, tenho. Eu vou te passar a vaga aí agora. Nós estamos oferecendo plano de saúde, nós estamos oferecendo plano odontológico, 2 refeições em empresa por dia, vários benefícios. Nosso salário é maior que o mercado. Aí, eu já te passo pra você passar pra pessoa. Aí, eu escutando a pessoa falando no alto-falante com ela. Não, eu quero descansar um pouquinho. Eu tô recebendo seguro-desemprego agora. Então, assim, aí... Tem o candidato. Você tem um candidato, mas ele quer receber o seguro-desemprego, ele quer descansar um pouquinho, ele não quer trabalhar naquele momento. Entendeu? Então, são várias nuances, né? Tem a questão da Bolsa Família, que muitos viram pra mim e falam assim, não, mas se tem jeito de você não assinar minha carteira? E não tem jeito. As empresas, elas são empresas legais para trabalhar, né? Elas não deixam a pessoa trabalhar na informalidade. É porque eu recebo R$600 de Bolsa Família, eu recebo 150 de cada criança estudando. Eu acho que isso daí não perderia, não. Acho que perderia só o Bolsa Família. Então, assim... Seguro-desemprego. O seguro-desemprego, né? No caso, igual eu estava falando, que a moça não queria. Mas acaba que a gente fica, assim, eu vejo, um grande divulgador de vagas. Porque eu recebo as vagas de várias empresas, clientes e não clientes, e acabo divulgando. E acabo, assim, esse network acaba ajudando, porque a gente tem os dois, né?
A gente tem o de candidato, de pessoas que a gente conhece, e a gente tem o de empresas. E aí a gente fica o tempo inteiro. Nossa, onde que fulano pode trabalhar? Não, pera lá, deixa eu ver a empresa aqui, se alguém tá precisando. Aí você liga pra alguém aqui, você tá com alguma vaga aí? Não, é porque eu tenho uma pessoa. Aí você fala aqui, você tá querendo trabalhar porque eu tenho uma empresa? Sim. A gente mudou muito. Tipo, eu acho que do ano passado pra cá, eu comecei a fazer isso muito. E olha que eu não trabalho, né, com recrutamento, seleção, não faço Mas você dá um mais apoio isso, às porque vezes. no RH eu faço. Tanto que o telefone da Milene é um que eu, fala com essa pessoa aí, né? Sim, sim. Até, por quê? Porque as pessoas precisam de um trabalho mais direcionado. Olha, para uma vaga de gerente, você precisa ter uma atenção maior, contratar uma pessoa, né, assim, que esteja preparada para a tua vaga. Mas que tem soft skills, exato, né, diferentes. A gente sabe, a gente que vem do RH, a gente sabe. Então, assim, a gente acabou técnicas. que virou um grande divulgador. E onde a gente tá, não importa onde, né? Porque eu já cheguei a falar para vários caixas de grandes lojas. Deixa eu te falar, você gosta de estar aqui? Você tá feliz? Não tô muito não, deixa eu te contar. Toma o meu cartão. Nossa, tanto que eu faço isso. Não tô te contando da manicure, eu fazendo unha, perguntando. Aqui, eu tô com um cliente que tem uma loja que tá com essa função que você faz, tal. Às vezes você não tá querendo trabalhar mais nesse horário. Então, a gente mudou, acho que muito, né? O nosso viés enquanto RH e trazer essa experiência para o cliente, eu acho que vem disso, é de trazer uma solução mais rápido, né, Milene? Porque a gente vive numa era de urgência. Esses clientes meus pedem urgência, eles precisam de fato, senão eles perdem clientes. Então, assim, se eu não conseguir essas vagas, eles vão perder clientes, né? Porque o cliente vai chegar lá, vai ver que não está sendo atendido porque não tem mão de obra. E aí vai levantar e vai embora, vai criar uma péssima impressão, embora essa empresa seja bem conceituada, vai criar uma péssima impressão e ela não volta mais. O cliente, perde faturamento, perde estoque, eu perco ele. Tudo. Exato. Então, assim, fica insustentável para todos os lados, né? Exatamente. E às vezes, assim, tem uma coisa que eu tô vendo muito também, que as empresas, eu acho que elas nunca se preocuparam tanto com isso, na retenção de talentos. Então, por isso que às vezes a gente vê assim, eu tenho um treinamento de atendimento, mas não é só isso, né? É um treinamento para novos funcionários, tanto que eu estou fazendo um projeto agora para treinar para fazer o TBI, Milene. Sério? Ou seja, o cliente não, o cliente que chega, essas empresas, eles não estão conseguindo criar planos de desenvolvimento né, profissional. E eu falo treinamento e desenvolvimento mesmo, né, gente? Para fazer o básico. O que é? A pessoa chega na empresa e... Oi, essa é a regra. Vamos ler o contrato de trabalho. Vamos ver se você tem dúvida. Bacana. Mostrar onde que é o banheiro. Com quem que ele fala se ele tiver dúvida. Se ele chegar atrasado. Se ele faltar. Se ele pegar um atestado. As pessoas não sabem mais o básico, Milene. Então, olha só. Eu falei assim, gente, eu nunca imaginei... Você viu essa dor e começou a desenvolver um projeto em cima disso. E estamos desenvolvendo um projeto agora para treinar e ajudar essas empresas que às vezes não têm um RH. Né? É o onboarding. Exatamente. Não tem um RH ou tem uma pessoa que faz o RH, faz o DP, faz tudo. E que hora que essa pessoa vai parar para fazer isso? Sim. Mas o que fica mais barato para as empresas? Eu posso juntar várias pessoas de várias empresas ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma regra de empresa é uma regra válida para todo mundo. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Com então, certeza. como você cuida do seu uniforme, como que você... veste. Não, que interessante. Eu lembro, e você com certeza vai passar, né, na sua lembrança aí, no RH, a gente ensina até as pessoas passarem desodorante. A lavar a roupa, assim, a pentear o cabelo. Tem alguns casos delicados, né, que a gente precisa ter muito cuidado. E aí, às vezes, a gente vai através de um treinamento sobre higiene pessoal. Isso. Né, para poder não ter aquela conversa delicada com a pessoa. Então, eu acho que esse projeto seu tem tudo a dar certo, E outra, a gente não faz ideia que isso é um tópico que tá dentro da postura profissional. E aí, olha o gancho. Além de estar na postura profissional, isso reflete os valores emocionais de uma marca. E aí, quando eu falo que se a pessoa não tem isso, como que ela atende o seu cliente, Milene? Sim. Como que ela se depara para vender o produto dela? Então, olha o quanto que o básico
é tão importante. Então, assim, olha o tanto de conexão que você pode fazer através de um cliente, através de entender, né, as necessidades atuais dele. Sim. Mas, quero só fazer uma pausa para... Você tá gostando do conteúdo? Se inscreve no canal, manda sua dúvida, vamos ter vários episódios e vem comigo. Então, quero fazer um gancho aqui para te pedir para contar uma coisa que eu tava assim, guardadinha. Eu falei, gente, eu quero muito que ela fale isso. Eu sei que nessas conexões com pessoas, que eu vejo que foi através disso que você chegou a esse grande projeto. Sim. Eu já tô acompanhando há um tempo a expansão da sua empresa, né? A expansão dos teus negócios. E assim, certo. Super parabéns, porque vamos lembrar aqui, você não começou do nada e tipo, o negócio tem que ser valorizado mesmo. Sim, é uma trajetória. Conta pra mim como é que Dubai chegou até você. Conta tudo. Então, Carol, ano passado eu fiz conexões em Goiânia. Eu abri negócios em Goiânia. Fantástica, né? Cidade eu acho maravilhosa. Que eu te falei, sim, né? Sim. Então, a gente também tem uma unidade, que é a nossa segunda unidade no setor Bueno, em Goiânia. E lá, o que eu fiz? A primeira vez que eu fui a Goiânia, eu comecei a pesquisar grupo de empreendedorismo feminino, porque eu não conhecia ninguém, além dos parentes que eu tenho lá, né? E aí, eu falei, eu vou por esse gancho, que eu já sou muito engajada em empreendedorismo feminino, e quase não achei nada em Goiânia. Achei um grupo. E aí, esse grupo, que é muito legal, Conecte Mais Mulher, ele me abraçou, sabe? Inclusive, fez um evento pra mim quando eu tava lá, eles me falaram isso. Maravilhoso, lindo, acompanhei tudo. Eles me falaram isso, eu não sabia que era pra mim, né? Isso foi em junho do ano passado. E aí, eu comecei a ter relacionamentos. E aí, o que acontece? De um grupo, foi falando do outro grupo. Hoje eu tenho mais grupos lá do que grupos de Belo Horizonte, de networking feminino. Através de uma pessoa de lá, eu soube do projeto de Dubai, que chama Mulheres de Milhões. São mulheres empresárias para irem para uma imersão de negócios em Dubai. E aí, a Tatiana falou comigo no evento do Sebrae Mulheres, que a gente estava lá, de premiação para mulheres empreendedoras. Vamos para Dubai? Aí eu virei e falei assim, nossa, mas me conta esse projeto direito. Ela falou assim, menina, você vai elevar o seu negócio a nível internacional, você não tem nem que pensar. Eu falei assim, não, mas eu preciso saber um pouco. Eu preciso saber um pouco. Mas eu sou uma pessoa muito executora, sabe? Eu não sou muito planejadora, não. Eu sou de pegar pra fazer. Tanto é que se eu fosse esperar ter os recursos, eu não faria, né? E aí eu falei com ela, quer saber, Tati? Eu vou nesse negócio. E ela que fazia o comercial com a idealizadora que mora em Dubai. E aí eu fui pra Dubai com o projeto de saber como abrir uma empresa lá. Porque lá nós temos taxas, são impostos baixíssimos, né, irrisórios, leis trabalhistas quase que nenhuma. Você, quando vai trabalhar para uma pessoa, para uma instituição, você combina diretamente seu salário com ela. Não tem salário mínimo, a segurança é extrema. É um lugar realmente que saiu da areia para virar um império, né? Eu deixava minha bolsa várias vezes, assim, nem me preocupava, porque a segurança é muito grande. Os brasileiros são bem vistos lá. Inclusive, os brasileiros, gente, eles ganham, se for fazer uma proporção, 7 vezes mais do que o indiano. A Índia tá pertinho lá, né? Então, assim, eles precisam de brasileiros que falam só português, mas o inglês é mandatório lá. Claro, pra tudo, né? Eu falei inglês os 10 dias, né? Eu tava até um pouco enferrujada, voltei até boa. Brinquei que eu voltei até assim, sabendo mais um pouquinho, porque realmente você fica imerso na língua. Não tem como, exato. Então, a gente lançou, né? Eu e uma parceira que está morando em Dubai há 4 anos, que ela é paulista. Nós lançamos um projeto Come to Dubai.
E esse projeto nós temos 4 personas. E estamos entrando para a 5ª persona. Para a 5ª, eu fazendo 2 e falando 5. Para a 5ª persona também. Mas são personas, eu vou falar brevemente, assim, a gente tem que ver quem fala o inglês básico, quem fala o inglês intermediário, quem fala o inglês fluente. Porque se você já tiver um inglês avançado ou fluente, você já pode entrar lá numa posição de trabalhar, por exemplo, no Emirates, que é a companhia aérea. Você já pode entrar numa posição de trabalhar na melhor corretora de imóveis lá. Então, assim, são muitas possibilidades. Super dúvida. As vagas são para todas as áreas, são para todas as idades. Como que funciona isso? Sim. Dubai hoje, porque Dubai começou com petróleo, né? E hoje o que eles menos olham é pro petróleo. Eles olham muito pro turismo construção civil. Eles querem ser os melhores de tudo. E realmente são, porque maior piscina está lá, o maior shopping está lá, maior hotel. Eu fiquei no maior hotel do mundo lá. Então é tudo maior. E eles querem sempre se surpreender. Então, agora eles estão num projeto de montar uma nova Dubai. Porque Dubai foi construída numa espécie de uma palmeira. Sim. Chama até The Palm. Né? A gente foi ver esse ponto turístico lá. Tem partes do oceano que eles expandiram, do Oceano Índico. Então, assim, voltando à sua pergunta, eu entusiasmei tanto que vão voltar. Você Não, me porque perguntou, eu tô assim. Você tem muita coisa, muitos nichos. Isso. Então para as pessoas. Dizendo, tem. Não, e aí eu vou muito na construção civil, no turismo, no comércio. Tá. E aí são para empresas e são para profissionais. O meu projeto? O meu projeto é levar profissionais. Profissionais. E a priori brasileiros. E como que um profissional chega até você? Então, nós estamos divulgando o projeto, né? Nós lançamos ele, na verdade, agora sábado, mas eu já estava instigando as pessoas através de alguns posts. Sim. Eu já tinha um grupo de WhatsApp de pessoas interessadas, né? Tanto aqui de Belo Horizonte quanto de Goiânia, né? Pegando esse networking que eu já tenho por estar em Goiânia também. Então, assim, as pessoas chegam a mim e eu apresento os projetos para ela. Olha, vamos ver o seu perfil. Sim. E qual é a sua persona, né? Ok. Quer dizer, qual é o seu perfil, qual é a minha persona? E aí eu vou encaixando. Né? Por exemplo, eu conheci lá um iraniano no metrô, fiz uma entrevista com ele, a mãe dele era paulista, então ele sabia português. Sim. E aí ele me disse que estava procurando lá 2 meses emprego. Só que ele estava meio que escolhendo emprego, sabe? Entendi. Ele tinha um poder aquisitivo maior. Uhum. Hoje ele fala árabe, ele fala português e ele fala inglês. E ele tá numas melhores imobiliárias, construtora civil. Sim. Né? De lá, então assim, de imóvel de luxo em todos os Emirados, tanto lá em Dubai, Abu Dhabi, né, porque são alguns Emirados ali. Então, ele conseguiu, logo que eu voltei, ele conseguiu, a gente trocou o Instagram e eu vi que ele conseguiu. Então, assim, tem brasileira lá também, na First Class da Emirates, por saber inglês fluente. Sim. Agora, aquela pessoa que ela sabe o inglês básico, ela é a primeira persona que a gente está trabalhando. Porque a gente vai colocá-la numa imersão de 3 meses, que é o que aconteceu com a minha companheira de lá de projeto. Que já está lá. Que já está lá. Ela chegou sem saber inglês. Em 3 meses, ela conseguiu avançar o inglês dela e já começar a trabalhar digitalmente. Porque depois que a pessoa tá lá, o que ela precisa para se manter? Porque não é só a profissão. O que ela precisa, ter na cabeça? O que a gente faz, tá? É só um resumo, né? Porque eu sei que deve ter muita coisa, mas assim... Em todas essas personas que a gente está dividindo mais por questão de saber o inglês, não saber o inglês tão bem, né? A gente faz o planejamento financeiro. Sim. Então, a Gláucia, ela é coach especialista em planejamento financeiro. Então, para essa pessoa aí, ela tem que se planejar. Sim. Só que Dubai é grandioso. Mas lá existem também áreas que eu até visitei que você pode morar muito bem localizada, pagando muito menos do que o lugar, por exemplo, que nós estávamos, que era uma região mais nobre, porque a gente foi para um outro intuito de imersão. Então, assim, lá, a Gláucia, ela até trabalha com isso também.
ela aluga imóveis onde você pode morar. Você e mais 5 moças com quartos individuais. Entendi. Então, você vai ter um custo menor. Pra te ajudar nessa nova carreira, vida, trajetória, Exatamente. Sim, assim, entendi. Comer, por exemplo. Eu cheguei lá no hotel morrendo de fome, depois de 15 horas de voo, e pedi um hambúrguer e fritas. Deu mais ou menos R$100 isso, né? Se for colocar em reais. Tá. Um hambúrguer e fritas e um suco. Aí, isso mesmo. A gente saiu um dia para esse lugar onde que ela aconselha muito morar, que é seguro, tem muitos estrangeiros e é muito próximo de metrô. Lá o metrô funciona super bem. A gente comeu por R$25. Entendi a diferença. Muito bem. Sim. Muito Porque ela bem. já conhece, então ela vai instruindo todo mundo. Ela tal. instrui todo mundo. Sim, Então, o nosso projeto é um porque não preparatório. Só Entendi. depois da pessoa estiver preparada, ela vai. E por que eu vou ajudá-la no emprego? Eu vou ajudá-la no emprego quando ela tá indo lá, né? Aquela primeira persona, que é uma pessoa que primeiro vai ter que estudar, mas ao mesmo tempo vai ter, né, que trabalhar e fazer algum bico, alguma coisa assim. Eu vou ajudá-la através do LinkedIn a buscar essas empresas, né? Porque lá tem... você pode trabalhar num hotel como camareira. Se bem, Carol, que brasileiros não, tá? Brasileiros, eles colocam em cargos mais... eu não vou falar estratégicos, mas melhores. Melhores, sim. Né? Por conta de todo esse Mas você engajamento consegue, por aí. exemplo, através do LinkedIn, seguir um hotel, acompanhar as vagas do hotel, Sim. tentar encaixar, porque o turismo lá é muito evidente. Claro. Então, o projeto é esse. A gente vai preparar a pessoa, depois que ela estiver preparada, aí ela vai. E a gente prepara também através do planejamento financeiro. A pessoa não pode chegar lá sem ter dinheiro. Não. Porque lá não é um país assistencialista. Sim. Você paga por tudo. Você paga por escola, você paga por moradia, por saúde. Você não ganha nada lá. Só que, em contrapartida, você tem toda uma estrutura para ganhar dinheiro. Sim. Os impostos são Desde ínfimos. que saiba são utilizar, ínfimos. né? Você não paga imposto de renda. Não tem imposto de renda. Né? Você, por exemplo, você vai no aeroporto lá, você não tem taxa para comprar uma bolsa, nada. Você não tem esses impostos que a gente tem no Brasil. É aprender, na realidade, viver num espaço completamente diferente do nosso, né? Então, assim, quero que você deixe todos os detalhes para eu deixar aqui na descrição. E você já falou de suas redes sociais, mas faz, assim, uma finalização para mim de como, então, que as pessoas vão conseguir criar essas conexões na vida delas, que seja com, né, eu falo pessoa física, PJ, enfim, não importa a figura. Mas para você, o que fica de que hoje uma pessoa quiser e precisar criar conexão, né, com outras pessoas, o que elas precisam? Tá. Aí eu posso falar sobre networking de uma forma geral? Com certeza. Então, eu gostaria de falar de ambiência. Eu acho que você tem que procurar sempre estar nos ambientes certos, né? Então, assim, eu gosto muito de conhecer vários grupos de empreendedorismo, não só feminino, como empreendedorismo um todo. Sou filiada em um grupo que a meu ver, o mais forte de Belo Horizonte, mas eu não deixo de ir em outros também. Sempre estou indo em outros, conhecendo outras pessoas. Então, não tem aquela frase que fala, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu até faria uma mudança dela. Diga com quem tu andas que eu te direi quem te tornarás. Porque você não é hoje o mesmo de ontem. Se você procurar a frequência e a ambiência certa, você vai estar cada vez melhor. Você vai atrair melhores clientes, melhores parceiros, pessoas que estejam mais comprometidas. Em né? tudo. Em todos os âmbitos da sua vida. Eu acredito que o networking é a base para qualquer tipo de profissão. E para que a profissão ela se estabilize. Com certeza. Olha, eu agradeço muito a sua participação. Para mim foi muito rico. Espero que para muitas pessoas, né, tenha assim tocado e inspirado, porque a sua história é magnífica. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Carol. E eu estou à disposição para vir sempre que você chamar. Com certeza. E você, continue acompanhando a gente. Se inscreva no canal, esteja aqui nos próximos episódios.
Mande sua pergunta, conteúdo que você gostaria de ver aqui e o Falando Cast agradece a sua presença. Até mais!